Olá, pessoal. Meu nome é Nilzete de Oliveira Finamor. Eu fui o bode expiatório da família. Eu sou uma guerreira que venceu a batalha contra o narcisismo. E você vai vencer também. E esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Então sejam todos bem-vindos. Um grande equívoco das vítimas que são obrigadas a lidar com pessoas narcisistas é que você pode pensar que alguém próximo, como seu filho, seu pai, sua mãe, seu esposo, não é narcisista porque essa pessoa vai para a igreja, porque essa pessoa adota animal, porque essa pessoa gosta de animal. Você pode pensar que o seu pai não é narcisista porque ele vive fazendo serviço voluntário. Você pode pensar que o seu filho não é narcisista porque ele tem uma paixão incrível por animais. Ou você também pode pensar que a sua mãe não é narcisista porque ela vive na igreja, ela participa dos projetos da igreja. Ou você também, como vítima de uma pessoa narcisista, você pode pensar que o seu esposo ou a sua esposa não é narcisista porque essa pessoa todo dia lê a Bíblia na sua frente. Então você vai se deparar com aquelas situações em que você vê essa pessoa fazendo alguma atitude boa, tendo alguma atitude altruísta, e você vai dizer, não é possível que essa pessoa seja narcisista. Olha ali, está ajudando pessoas de rua. Olha ali, está alimentando animais perdidos. Impossível meu esposo ser narcisista porque ele é pastor. Muitas pessoas que não têm muito conhecimento sobre narcisismo e até muitas vítimas caem na lábia de pessoas narcisistas quando elas fingem serem empáticas, quando elas fingem terem compaixão. Porque quando elas têm todas essas atitudes bonitas, isso é a manipulação, é para você pensar que ela é algo que ela não é. E ela fazendo uma coisa boa e você presenciando isso, vai criar uma confusão na sua mente. Que você vai ficar pensando, não, mas ela me abusou ontem, mas hoje ela tá cuidando dos animais. Será que eu tô ficando louca? Será que eu sou uma pessoa ruim por pensar que essa pessoa é abusiva e ela não é? Aí você, fica pensando, não é possível que minha esposa seja narcisista. Porque ela prepara nos fins de semana quentinha e vai distribuir para os mendigos na rua. De uma vez por todas, vocês têm que entenderem que não é porque uma pessoa narcisista tem uma atitude bonita em público, faz alguma ação altruísta, que ela não é narcisista. Principalmente essas pestes de narcisista oculto. A pessoa narcisista oculta é a pior para ser detectada. Ela se infiltra em todos esses ambientes que você não espera que tenha uma pessoa narcisista. Quando você pensa numa pessoa narcisista, você pensa numa pessoa que você vai reconhecer de cara que ela é narcisista. E é exatamente o contrário. Eles fingem bondade em público e dentro de casa só você sabe o quanto ela é abusiva, o quanto ela faz caras feias para te induzir que é você o problema, o quanto ela te trata com frieza dentro de casa. E uma forma mais fácil de você detectar narcisistas facilmente são as contradições. Elas fazem uma coisa e falam outra. Então, se fora de casa elas são boas, fazem coisas bonitas, mas dentro de casa elas são outra pessoa, essa contradição é o narcisismo. Se uma pessoa faz serviço voluntário, alimenta animal, resgata animal, alimenta mendigo, vai para a igreja, lê a Bíblia, mas se dentro de casa ela te faz se sentir inferior, minúscula, te dá um tratamento de frieza, tratamento de silêncio, te ignora, faz você se sentir um lixo, é isso que você tem que prestar atenção. Toda essa bagunça na sua cabeça e todo esse comportamento contraditório é o narcisismo. E outra coisa que vocês têm que entender é que quando você caminha com Deus, sua postura muda, o seu comportamento muda. A pessoa narcisista, ela não muda. Ela pode ir para a igreja, ler a Bíblia de frente para trás, participar de tudo na igreja, mas o comportamento dela já diz tudo. Que ela não está operando através do Divino Espírito Santo. Quem está operando ali é o demônio. Você vê pelas atitudes delas. Não é o comportamento de uma pessoa que caminha com Cristo. Muitas pessoas narcisistas, elas até gostam de animais, porque elas se sentem seguras com animais mais do que com pessoas. E outras pessoas narcisistas, elas têm animais para abusar dos animais, para maltratar. Quando a pessoa narcisista odeia animal, é porque o animal vai receber mais atenção do que ela. Dentro de casa, você vai alimentar, cuidar, limpar o canto do cachorro, levar o cachorro para passear. E essa atenção sua que você está dando ao animal, poderia ser dada para ela. Então, ela vai abusar do animal, vai punir, porque o animal está brilhando mais do que ela. E quem brilha mais do que uma pessoa narcisista é o problema. E a pessoa narcisista é vingativa e vai tentar apagar a sua luz, vai tentar matar o animal para que o animal não brilhe mais. Vai tentar destruir a sua autoestima, a sua confiança, destruir tudo que você tem de melhor para que a sua luz apague.
Porque você estando apagada e morta, ela consegue brilhar, ela consegue ficar no foco. É nesse nível de doença mental que a pessoa narcisista vive. Porque elas não só são doentes mentalmente, psicologicamente, elas são doentes espiritualmente. Algumas pessoas narcisistas não veem os animais como uma ameaça psicológica, emocional e espiritual para elas. Seres humanos é que são uma ameaça maior para o ego de uma pessoa narcisista. Então, algumas regras são revertidas. Algumas pessoas até gostam de animais, porque elas se sentem seguras com eles. Mas outras pessoas narcisistas odeiam tanto humanos quanto animais. Porque o animal, ele recebe a atenção. E a atenção para uma pessoa narcisista tem que estar só nela. A sua atenção que você dá para o animal não pode estar no animal, tem que estar só nela. Então você vai ver pessoas narcisistas tratando seres humanos muito piores do que tratam animais, mas isso não quer dizer que elas não sejam narcisistas. Você vai ver pessoas narcisistas indo para a igreja, mas isso não quer dizer que elas não sejam narcisistas. Você vai ver pessoas narcisistas fazendo atos de caridade, mas isso não quer dizer que elas não sejam narcisistas. Elas fazem atitudes assim bonitas para esconder a face ruim delas, porque elas são os verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Quando uma pessoa narcisista tem um animal e ela vai passear com o animal, ela recebe atenção, ela recebe validação, adoração, todo mundo brinca com o animal. E ela também fará a imagem dela através desse animal. Ela passará como uma pessoa empática, cheia de compaixão, uma pessoa adorável. Porque elas tendo animais, é assim que as pessoas vão enxergar elas, pessoas cheias de compaixão. Só que não. Isso já é a própria cilada. Pessoas narcisistas, elas usam diferentes máscaras. Elas usam uma máscara para cada tipo de pessoa que elas interagem. E essas máscaras, elas vão mudar dependendo da plateia que está assistindo elas. Mas acredite, essa máscara sempre vai cair, cedo ou tarde. Elas não conseguem manter a façada por muito tempo. E isso às vezes dificulta, porque muitos de nós, às vezes, só vê quem as pessoas narcisistas são tarde demais. Mas antes é a verdade ver quem elas são tarde demais do que nunca. Então, quando pessoas narcisistas decidem buscar um novo suprimento, porque você não está mais interessado em brincar, em jogar o jogo sujo com elas, quando você não está dando mais aquele suprimento que antes você dava, é nessas situações que ela começa a buscar vítimas online. É quando você não dá mais esse suprimento que ela começa a se aventurar. Ela vai buscar novas vítimas para conseguir o que você não está dando mais. Então, por exemplo, se você está dando tratamento de silêncio nela, quando ela fica de cara feia com você, ela vai tentar outras táticas com você para ver se você cai nas provocações dela e você dá as reações. Se você mesmo assim não cair, ela vai buscar isso de outra forma. Ou ela vai buscar novas vítimas, ou ela vai tentar novas táticas de manipulação com você. Então, às vezes, se você está devolvendo o silêncio, tá dando o método pedra cinza nela, e ela tá só de cara feia, olhando para você e ficando calada pelos cantos, não pense que ela te esqueceu, não. Ela tá te estudando, ela tá pensando em novas formas de como ela te manipular. Porque essas táticas de antes não estão funcionando mais. Então, ela vai mudar outros gatilhos em você para você dar reações. Então, ela vai te atiçar ou falar algo que te incomoda para testar as águas, para ver se aquilo te afeta. Se isso te afetar e você dizer para ela nunca mais fazer o que você não gosta, aí é que ela vai fazer mesmo, ela descobrir um novo ponto fraco seu. Então, às vezes, a pessoa narcisista, quando ela fica quietinha, não pensa que ela te esqueceu, não. Ela tá só te estudando para saber como atacar no ponto certo. Como conseguir uma reação certeira sua. Como fazer você se rebaixar e voltar àquela posição que um dia você esteve. A máscara das pessoas narcisistas sempre vai escorregar, porque elas são influenciadas pela coisa ruim. O transtorno de uma pessoa narcisista é um transtorno de emaranhamento demoníaco. E ela te envolve de um jeito como uma serpente, para que você nunca enxergue a verdade. Esse emaranhamento, essa cegueira espiritual que ela te causa, isso é a própria ação do inimigo. E sinceramente, eu vou falar aqui com toda a humildade do meu coração. Se pessoas mais inteligentes do que eu, que tenham doutorado, mestrado e blá blá blá, vêm me falar que eu demonizo um transtorno mental, eu demonizo pessoas narcisistas, eu simplesmente vou dizer que se as pessoas narcisistas não quiserem ser demonizadas, é só não serem demônios. É só não se comportarem com demônios, pararem de atacar as pessoas espiritualmente. Porque tanto a minha experiência quanto a sua
Nós não precisamos que as pessoas acreditem e que validem ela para que ela seja verdadeira. Nós que experienciamos é que sabemos que elas são reais. E muitas das vezes a nossa experiência não está nos livros. E a minha experiência só eu posso contar. O nome do transtorno está nos livros, mas pela descrição que eu li, não se aplica à minha história. Porque o que eu vivi com pessoas narcisistas foi 1000 vezes pior do que o que está escrito nos livros. Se elas não quisessem que eu pensasse que elas são endemoniadas, elas não tivessem me atacado espiritualmente. Porque agora que eu tenho força para abrir minha boca, aí eu vou colocar minha boca no trombone mesmo. A minha experiência lidando com pessoas narcisistas é o que conta para mim. Eu não quero saber o que é que o livro está dizendo. E ninguém tem que acreditar na minha história, ninguém tem que validar a minha experiência para que ela seja real. Eu sei que ela foi real e é isso que conta para mim. E eu não estou aqui tentando fazer você acreditar na minha história. Você acredita no que você quiser, porque a experiência é sua. A experiência que eu tive é minha, a experiência que você teve é sua. Então você tem que acreditar naquilo que você viveu. Porque se eu fosse colocar a minha experiência com pessoas narcisistas nos livros, com aquela linguagem bonita e articulada, não ia casar nunca, não ia bater. A minha experiência tem um nome, narcisismo, mas a experiência em si é totalmente diferente do que o que eu li. A minha experiência com pessoas narcisistas, eu vi a influência do mal, eu vi a influência do diabo. E isso não está sendo explicado nos livros. E essa experiência espiritual não é explicada nas faculdades. A pessoa narcisista, ela opera no espírito do medo, da decepção, da desonra, da luxúria, no espírito da mentira, no espírito da traição, porque elas são extremamente covardes. E elas não conseguem te encarar, elas não conseguem te suportar, porque você é tudo aquilo que elas nunca conseguiram ser. Elas nunca assumem o comportamento abusivo delas. Elas nunca se responsabilizam pelas coisas erradas que elas fazem. Elas nunca assumem as situações que elas criam naquele momento para criar caos, para criar briga. E elas também nunca assumem nem os próprios filhos. Porque com certeza elas têm um monte espalhado por cada lugar. Por isso que elas gostam de ter cada vítima em uma cidade diferente, uma bem longe da outra, que é para elas saírem procriando e nunca se responsabilizar por nenhuma, nunca pagar pensão, nunca ajudar em nada. Elas são assim extremamente irresponsáveis e mau caráter. Então a máscara de uma pessoa narcisista, ela sempre vai cair, porque ela está sempre muito ocupada, competindo com você, competindo com todo mundo. Elas esquecem em algum momento de manter a máscara, e é nesses momentos que você vê quem elas são. Elas também operam no espírito da inveja, da competição, da perseguição. Por isso que elas nunca desistem das vítimas. Pode passar aí 100 anos, elas vão voltar para checar se você deixou a porta aberta, se elas têm uma brechinha para entrar de novo na tua vida e causar mais destruição. Então, pode passar aí muito tempo, a pessoa narcisista arrumar 1 milhão de vítimas, elas sempre vão voltar. Porque elas são extremamente vingativas, elas guardam ressentimento de você e você para elas é uma propriedade. Por isso que elas não podem deixar você ser feliz com outra pessoa. Elas nunca vão te deixar em paz, porque isso é coisa do Satanás. E mesmo que você ache que a pessoa narcisista sumiu, que ela tá quietinha, te deixou em paz, pode tirar essa ilusão da sua mente. Ela não te esqueceu não, ela tá esperando o momento certo de te atacar de novo. Porque elas sempre reciclam vítimas antigas, por causa desse ressentimento, desse ódio, desse sentimento de vingança que elas carregam. Então elas vão voltar para a tua vida, não é porque elas te amam, se preocupam com você, ou querem te ajudar de alguma forma. Elas querem voltar para acabar o serviço, para te matar, causar mais destruição do que elas já causaram, porque elas são insaciáveis. Quanto mais destruição, melhor. Elas nunca estão satisfeitas com a quantidade de destruição e de dor que elas causam na tua vida. Então, elas podem te dar um intervalo por um tempo, por alguns anos. Daqui a pouco elas voltam de novo, pode ter certeza, porque elas são perseguidoras. O espírito de Jezebel é perseguidor, eles nunca deixam ninguém em paz, tem que estar sempre perturbando. Porque eles odeiam paz, eles odeiam felicidade. Já que elas não são felizes e não têm paz na vida delas, elas também não vão deixar você ter. E por causa dessa inveja, desse espírito de competição, muitas vezes elas até conseguem arruinar a tua carreira profissional. Você pode, às vezes, ter até um trabalho bom ou até um trabalho bem simples. Elas vão fazer você perder o seu trabalho. Às vezes, elas sabotam os teus objetivos, os teus projetos. Elas te causam tanto tormento mental
que isso acaba explodindo e tudo que você não consegue colocar para fora, isso vai para alguma parte do teu corpo. Então começa a aparecer doenças no seu corpo. De uma forma geral, a pessoa narcisista, ela detona toda a tua vida. Ela detona a tua vida financeira, a tua saúde, ela detona o teu bem-estar, ela detona a tua vida espiritual. E tudo que elas querem é controlar e manipular todo mundo. A pessoa narcisista, ela tem que estar sempre controlando, ela tem que estar sempre manipulando, porque é assim que ela se camufla. Então, você tem que prestar muita atenção na fala da pessoa narcisista. Preste muita atenção no comportamento dela. Porque as pessoas narcisistas, elas sempre vão dizer quem elas são e quais são as intenções delas. Mas você tem que ouvir com o seu espírito. Porque todas as acusações que uma pessoa narcisista faz contra você, isso são confissões. Então, se ela te acusa de estar traindo, roubando, é elas que estão fazendo isso. Se a pessoa narcisista te acusar de você estar mentindo, é ela que está mentindo. Se a pessoa narcisista te acusar de que você está inventando mentiras para todo mundo, que você está manipulando todo mundo, são elas que estão fazendo isso. E a projeção que pessoas narcisistas usam como arma principal também são confissões, porque ela projeta o que ela é em você. Então, se ela vai te dizer que você é uma pessoa horrível, uma pessoa egoísta, uma pessoa ingrata, ela está falando dela própria. Se a pessoa narcisista disser que você é uma pessoa egoísta, traidora, mentirosa, ela está falando dela própria. É ela que é isso. E outra confissão de pessoas narcisistas é quando elas te alertam sobre certas pessoas. Quando elas te alertam sobre as intenções de outras pessoas com você, elas estão confessando também. Quando elas te alertam e dizem assim, olha, se eu fosse você, eu não confiava naquela pessoa, porque eu acho que ela tá te traindo, ela tá falando mal de você pelas suas costas. Elas estão confessando o que elas estão fazendo pelas tuas costas. Elas se entregam também nos alertas, nas projeções, nas acusações. Tudo isso é quem elas são. E quando você prestar atenção nesse comportamento e nessa fala narcisista, você vai começar a entender o processo do ciclo abusivo. E você não vai levar mais tanto as pessoas narcisistas a sério e você não vai mais tanto querer reagir. Porque tudo que elas usam para tirar a reação de você é quem elas são. Não tem nada a ver com você. Então, se uma pessoa narcisista diz para você que você é uma pessoa horrível, ela te insulta de um monte de nome feio. Se você sabe que você não é nada disso, por que você vai reagir? Por que você vai se defender? Tudo que ela te insulta, ela está falando dela própria. Então não tem por que você ficar reagindo quando ela fala coisas que você sabe que você não é. Então o que fazer nesses casos quando pessoas narcisistas te insultam de nomes horrorosos para arrancar reações suas? Ficar calado. Porque se você sabe que você não é aquilo, para que você vai se defender para ela? E isso é exatamente a intenção delas, você se defender, você se explicar, porque é assim que elas tiram reações suas. Então você tem que deixar ela ficar se esgoelando, falando sozinha com as paredes. Quanto mais alteradas e nervosas elas ficarem, deixe elas terem ali um AVC, um infarto, no lugar delas lá gritando sozinhas. Então, quando elas falarem para você que você está fazendo algo, que você sabe que você não está, são elas que estão fazendo isso com você. Então, elas vão sair por aí, buscar novos suprimentos, enquanto você fica aí tentando se defender, se explicar, provar para elas que você não é nada disso do que elas estão falando, quando na verdade elas já sabem que você não é nada daquilo. Quando na verdade elas já sabem que você não está traindo, não está mentindo, não está manipulando, não está roubando. São elas que estão fazendo isso tudo com você. Mas jogando nas suas costas, elas se livram desse peso, dessa vergonha que elas sentem por fazerem tudo isso. E assim elas nunca assumem a responsabilidade por tudo que elas fazem. E quando elas falam que você fez coisas que você não fez, é que é para você mesmo ficar se defendendo, se explicando. Isso é manipulação para tirar o foco delas e colocar o foco em você. Mas elas já sabem que você não é nada daquilo que elas estão dizendo que você é. Então, parem de dar reação para esses vampiros. Entendam que tudo que elas falam para você de horrível, isso é quem elas são. Além disso, isso ainda dá a elas uma desculpa para te abusar e justificar o porquê que elas te abusam. Porque elas têm que estar sempre justificando, né, o porquê que elas são abusivas. Sempre vão justificar que elas são abusivas por sua causa. A culpa é sempre sua por elas serem abusivas. Elas te fazem acreditar que elas só te tratam ruim do jeito que elas te tratam porque o problema é você.
Então elas te culpam por tudo e te fazem acreditar no que não é verdade. Então, quando pessoas narcisistas te difamam, saem por aí dizendo para todo mundo que você não presta, que você é horrível, que você é uma péssima mãe, um péssimo pai, que você é uma pessoa preguiçosa, que você não quer trabalhar, que você vive traindo ela, que você vive dando em cima de todo mundo, tudo que pessoas narcisistas falam de você na campanha de difamação é o que elas estão fazendo com você. Quando elas te difamam, elas também estão confessando o que elas estão fazendo. Então prestem atenção, porque elas projetam em você quem elas são, como elas se sentem em relação a você. E quando você reconhece o ciclo do abuso emocional narcisista, você começa a reconhecer essas pessoas, você começa a reconhecer essas táticas. Isso não quer dizer que você não vai cair no conto de vigário de novo. E eu digo isso porque até hoje eu caio no conto de vigário. Mas não demora muito, eu descubro e saio fora. Mas como algumas pessoas narcisistas fingem empatia, fingem compaixão, é um risco de você cair no conto de vigário. Mas você vai começar a perceber a contradição e é o momento de você pular fora, é o momento de você correr dessas pessoas. Porque não é porque eu tô aqui falando do narcisismo para vocês, que eu entendo um pouquinho mais. Até hoje eu me deparo com esses seres trevosos. Mas quando eu descubro quem elas são, eu corto elas na hora. Eu sinto o espírito de Jezebel ali, para mim já deu. E eu vou ser sincera com vocês, eu não só corto pessoas narcisistas não, tá? Tem pessoas empáticas que são extremamente tóxicas. Quando eu sinto o espírito de Jezebel ali, ou Leviatã, eu corto também. A forma desconfortável que pessoas te fazem se sentir já é uma razão para você se afastar delas, porque energia não mente. Então, a forma que você também se sente em relação às pessoas, sejam elas narcisistas ou não, já diz muito. Você tem que prestar atenção mais na sua intuição e se respeitar e se ouvir. Porque se elas te causam um certo desconforto, é para você se afastar. Tem coisa errada ali. Então, quando pessoas narcisistas, elas querem te isolar, elas vão te dizer que certas pessoas não são boas para você. Elas vão dizer que certas pessoas estão com inveja de você. Certas pessoas que são suas amigas estão dando em cima delas. Elas vão dizer que certas pessoas têm inveja de você, que você não deve mais confiar em fulano, em ciclana. E isso já é uma confissão das intenções dela com você. Ela está dizendo que ela não é uma pessoa confiável, que ela tem inveja de você. Então elas usam também uma terceira pessoa para triangular, para mostrar as intenções delas. Quando pessoas narcisistas querem te isolar também, o que é que elas fazem? Elas fazem você acreditar que ninguém vai te querer como ela. Elas vão dizer que ninguém gosta de você, que você não pode confiar em ninguém. E nesse caso, elas estão dizendo que você não pode confiar nela porque elas não gostam de você. Tudo que envolve uma pessoa narcisista são confissões, elas falam delas próprias o tempo todo. Elas vão expressar para você a todo momento as verdadeiras intenções delas por você. Elas vão expor a todo momento no comportamento dela o verdadeiro sentimento que elas têm por você. Ódio, raiva, ressentimento, inveja. Então, de uma forma geral, preste atenção no que as pessoas falam. Ouça com seu espírito o que elas falam. Preste atenção no comportamento delas. Porque quando as pessoas falam e quando as pessoas se comportam, elas vão dizer exatamente quem elas são. E quando as pessoas mostrarem para você quem elas são, acredite. Salmo 31, versículo 15 diz: O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 13 diz: Enquanto pessoas más e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, a pessoa narcisista, ela quando pensa que está enganando, ela está enganando a si própria. E se ela quer viver na enganação, deixem elas viverem enganadas, na ilusão, na loucura delas. Você não tem que fazer parte disso. No Salmo 37, versículo 27 diz: Afaste-te do mal e continue fazendo o bem. Assim você deve habitar para sempre. Então não deixe que a maldade, a perversidade de pessoas narcisistas endureça o seu coração, porque quem elas são não tem nada a ver com você. Porque não há nada errado em ser bom, ter um coração bom e fazer o bem. Há algo errado, sim, em uma pessoa ser perversa e cruel e usar a bondade das outras pessoas para o próprio benefício.